Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Nós hoje estamos aqui, nesse momento, para falar de a nossa live, né, sobre as análises clínicas na profissão farmacêutica. Eu sou a professora Márcia Cres, sou docente dessa faculdade. Estamos aqui com a professora Elisa Maria de Souza Russo e a professora Cleni Marzocchi Machado para falar sobre o assunto e a professora Regina Andrade como moderadora, assim como eu. Então, eu começo, então, essa live de hoje falando o que é e qual é a importância das análises clínicas e como se dá a atuação do farmacêutico nessa área. Então, eu passo a palavra para a professora Elisa. Muito obrigada, Márcia. É um prazer a gente estar aqui falando para vocês sobre as análises clínicas, né? Eu também sou farmacêutica, formada na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão, e aqui da USP, né, de Ribeirão, e vou comentar algumas coisas com vocês sobre qual que é o papel do farmacêutico, né? O que a gente faz em análises clínicas. Eu fiz uma apresentação, então eu vou projetar. Se tiver algum problema, eu peço que as Pode tentar. Foi? Foi? Então, vem, Elisa. Eu estava tentando. Elisa. Oi. Agora está apresentando. Que bom. Então, pessoal, aqui a gente colocou uma foto, né, que a gente trabalha junto, a professora Márcia, Cleni e eu, né, nós somos as 3 professoras, somos do Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Farmácia, e então a gente vai falar para vocês sobre o que são, né, as análises clínicas. Então, é um serviço de apoio ao diagnóstico e terapia. A gente é conhecido como SADT, ou Serviço de Apoio ao Diagnóstico e Terapia. Não existe uma data muito certa de quando começaram a ser feitos esses exames, né, em laboratório, principalmente no Brasil, mas se sabe que a atividade de análises clínicas começou a ser feita nas farmácias, no atendimento, né, na assistência aos pacientes nas farmácias. Eram feitos alguns testes de glicose na urina para identificar se a pessoa era diabética ou não. Então, começou tudo junto, a farmácia atendendo os pacientes em análises clínicas também, não só na dispensação do medicamento, né? E qual que é o nosso trabalho, qual é o conhecimento, né, que a gente tem em análises clínicas, qual que é o nosso papel, tá? Então, a gente sempre pensa em análises clínicas e a gente já pensa em doença, né? Qual que é a doença que eu vou diagnosticar, o que eu vou identificar, e é uma grande área, né, importante dentro das análises clínicas, mas não é só isso. A gente não faz só as análises para identificar uma doença, a presença ou a ausência de doença. A gente também trabalha com monitoramento de medicamentos. Então, as pessoas tomam alguns medicamentos que precisam ser avaliados o seu efeito, a sua concentração, se ele, às vezes, o medicamento é tóxico. O pessoal que é adolescente, por exemplo, toma muito aquele, o nome comercial é Roacutan, né? Tem que olhar como é que está o fígado, fazer os exames. Então, a pessoa não está doente, né? A isotretinoína, é isso, né? A pessoa não está doente, mas ela precisa acompanhar se aquele medicamento pode estar sendo tóxico para ela. Então, o monitoramento de medicamentos é feito no laboratório de análises clínicas. Ou ajuste de dose. As pessoas que, por exemplo, tomam medicamentos para coagulação, tem algum problema de coagulação, esses medicamentos têm o que a gente chama de janela terapêutica pequena, né? E a gente também tem que ver se está sendo tóxico ou se não está mais fazendo efeito, tem que ajustar a dose, aumentar ou diminuir a dose de medicamento. Assim como medicamentos para tireoide, mas com o objetivo de ver se está fazendo a sua ação. Então, não é só a identificação de doenças, né? É o controle também do uso de medicamentos, tá certo? E fora toda a parte genética que existe também, né? Hoje em dia, aumentou bastante o trabalho com estudos genéticos nos laboratórios. E eu coloquei aqui equipe multidisciplinar, porque é importante a gente lembrar que o farmacêutico trabalha em equipes multidisciplinares, né? No laboratório de análises clínicas, isso acontece também.
Esse laboratório pode estar dentro de um hospital e a gente interage sempre com enfermeiros, com médicos, né, nutricionistas. Mesmo no laboratório de análises clínicas, a gente encontra algum resultado que a gente acha que é importante relatar para o médico, a gente tem a obrigação de ligar, falar, olha, isso está muito alterado nesse paciente. Então, a gente tem que saber lidar com as pessoas e comunicar o que a gente está fazendo dentro do laboratório, o que a gente encontrou sobre aquele paciente. Né? Muitas vezes, a gente não pode esperar o retorno desse paciente ao médico, tem que avisar ao seu médico para ele chamar esse paciente de volta, tá? Bom, além disso, além da gente trabalhar dentro do laboratório, a gente faz várias coisas. E eu coloquei algumas aqui para vocês também. Então, a gente não fica só na bancada, né, fazendo os exames, mas tem muito mais do que só fazer os exames, só conversar com as pessoas, né? A gente faz a gestão do laboratório, seja uma gestão financeira, uma gestão de compras, né? O laboratório é uma empresa da área da saúde, claro, mas é uma empresa. E para a gente continuar prestando esse serviço, ele tem o objetivo de toda organização, né, privada, no caso, né, de você conseguir manter a empresa funcionando, pagar seus funcionários, pagar os acionistas, se tiverem. Então, a gente faz a gestão do laboratório. Financeira, a gente faz a gestão das pessoas, a gente tem gestão da qualidade, tem várias atividades de gestão e administração no laboratório clínico. Os farmacêuticos podem ser, então, responsáveis técnicos do laboratório, então a gente é cadastrado no nosso conselho de classe e podemos ser responsáveis por todo o laboratório, né, como responsável técnico do laboratório ou responsável por um setor, tá certo? A gerência e a qualidade, eu também falei para vocês, a gente tem programas de qualidade que a gente tem que se preocupar em atender os critérios de qualidade daqueles resultados que dependem muito desses resultados, várias decisões médicas, de fazer uma cirurgia, de usar um medicamento, então é muito importante a qualidade dos nossos resultados. E a interface, que eu falei para vocês, entre médico, paciente e sistema de saúde. A gente orienta muito os pacientes, não só antes do exame, como fazer, como se preparar, mas, inclusive, quando a gente trabalha numa farmácia, as pessoas vêm com os exames para a gente ler, para a gente explicar esses exames, né? Para a gente, às vezes os médicos, eles têm um pouco de receio de falar com o médico, não entendeu a linguagem do médico, e a gente orienta esses pacientes no uso do medicamento, exatamente porque podemos estar observando alguma reação tóxica, ou que ele não está tomando direito, e o exame mostra que ele não está tomando direito, está se alimentando mal. A gente orienta os pacientes também. E exige uma atualização constante. Por que eu coloquei isso para vocês? É importante a gente sempre lembrar que a gente tem que fazer a gestão da mudança, né? Existem novas tecnologias para a gente incorporar no laboratório, novos equipamentos, as pessoas mudam e a gente tem que saber fazer a gestão de pessoas, que também não é fácil. A gente se depara com novas doenças, novas situações, temos que adquirir novos exames e qualificar esses exames. Então, a gente está sempre fazendo gestão das mudanças. Apareceu um exame que é melhor para identificar se o paciente está com uma doença ou não. Então, a todo momento, a gente tem que continuar se qualificando e incorporar junto ao conhecimento técnico outras habilidades. Como eu disse, de habilidade interpessoal é muito importante nessa assistência, no trabalho com as pessoas que estão sob nossa responsabilidade também. Tá certo? Então, esse é um panorama geral da atividade farmacêutica dentro do laboratório de análise clínica. Tá bom? Eu agradeço e agora eu passo a palavra para a professora Cleni. Elisa, pode continuar projetando, eu vou falando aqui na sequência, se não tiver problema. Tá, eu só não estou vendo vocês, então você me avisa se eu posso passar. Tá bom, obrigada, viu? Eu agradeço também o convite para participar dessa feira, é uma experiência nova para nós estamos acostumados no corpo a corpo, trabalhar com vocês nas feiras de profissões, né?
que é muito mais legal, mais emocionante, mas a gente está vendo também que essa é uma forma da gente superar desafios e que está dando certo. Então, eu sou a Cleni, eu também sou farmacêutica formada na nossa escola de farmácia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, e sou professora da área de análises clínicas, por isso que a professora Elisa e eu estamos aqui falando hoje para vocês. Então, por favor, Elisa, passe o próximo. Então, eu vou falar rapidamente para vocês, dar uma ideia de como são realizados os exames laboratoriais que fazem parte das análises clínicas, né? Então, normalmente a gente pensa em exame de laboratório, a gente pensa em sangue, né? Em tirar sangue lá e fazer colheita de sangue. Muito bem, o sangue é um dos principais materiais biológicos colhidos no laboratório para fazer uma avaliação do nosso estado de saúde. Mas não só o sangue, tem vários outros materiais biológicos, outros fluidos que representam o estado de saúde e doença do nosso organismo e que são importantes para fazer os testes de laboratório, para pesquisar se há doença, ou excluir uma determinada doença, ou saber se está tudo funcionando muito bem. Que materiais são esses além do sangue? As amostras de fezes, de urina, de líquor, que é o líquido que circunda e nutre todo o sistema nervoso central, o sêmen, as secreções de maneira geral, o líquido articular, que é o líquido sinovial, aquele que está lubrificando as articulações, dentre muitos outros, certo? Bom, e quando a gente pensa em exame laboratorial e em todas essas análises, a gente pensa assim, então o profissional farmacêutico vai para o laboratório e vai ficar manipulando material biológico para fazer todas essas análises. Sim, essa é uma das partes que as análises clínicas conferem competência ao farmacêutico. Mas imaginem só, se como a professora Elisa falou no começo, os testes laboratoriais, em geral, começam com uma pergunta. Existe alguma doença? Eu quero saber se eu estou em aquela doença ou não tenho. Então, vou fazer um exame de laboratório. Mas para que o teste de laboratório responda essa pergunta, existe toda uma tecnologia envolvida nesse teste, uma reação química que vai detectar aquela doença, uma molécula que esteja alterada, ou dosar as proteínas no nosso sangue, pesquisar células, identificar células, vai procurar parasitos, vai procurar bactérias, fungos, vírus. Então, vocês sabem que o curso de farmácia, ele reúne muito conhecimento a respeito da química e da biologia em função da saúde. Então, o farmacêutico, ele também trabalha no desenvolvimento dos testes, métodos, quais são as reações que serão feitas no determinado material biológico, para eu pesquisar exatamente a molécula de glicose, ou exatamente o hormônio que eu quero detectar lá, o hormônio da gravidez, por exemplo, ou o teste que eu vou fazer para saber se eu tenho anticorpos ou não contra o novo coronavírus, por exemplo, tá? Eu quero saber se eu já tenho anticorpo contra um determinado patógeno, ou se eu tenho antígenos, né? Eu tenho partes, aquele patógeno está dentro do meu organismo. Então, o farmacêutico trabalha pensando e desenvolvendo os métodos que serão utilizados nos testes laboratoriais para esse diagnóstico, para monitorar os estados de saúde e doença durante o uso de medicamentos. E isso é muito importante, porque é um desenvolvimento a nível de produção, de tecnologia, que é extremamente importante para o mercado de trabalho, certo? Então, para vocês entenderem, o que a gente quer trazer aqui para vocês, é esse contexto das análises clínicas em relação a que ela serve e como ela precisa ser feita e pensada para poder servir aquilo que é o objetivo da aplicação dessa área tão importante dentro da saúde. Bom? Então, Elisa, por favor, passa para mim o próximo. Fazendo uma junção aí do que nós
queremos colocar para vocês, as análises clínicas estão para a profissão farmacêutica como um setor extremamente importante dentro do mercado de trabalho na saúde. Então, a gente pode ter o farmacêutico que tem competências para trabalhar com análises clínicas, envolvido na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, equipamentos e reagentes para diagnóstico, envolvido em vários setores dentro das análises clínicas propriamente dita, desde a execução dos ensaios até o gerenciamento dos serviços, trabalhando dentro dos serviços de atenção à saúde, na rede pública, privada, em equipes multidisciplinares dentro dos hospitais, na gestão de sistemas de saúde, gerenciando, fazendo regulamentação, fiscalização, vigilância sanitária, e também como nós, por exemplo, dentro da área de educação, trabalhando com ensino e com pesquisa. Então, é uma área muito bonita. Quem gosta da área de saúde, geralmente quem gosta de química e biologia fica indeciso, vem para a farmácia e certamente vai se encontrar e vai ser realizado dentro dessa profissão. Tá? Então, era essa a nossa mensagem para passar de maneira geral para vocês. E é muito importante, né, deixar o recado aqui para vocês nos seguirem nas redes sociais, que nós temos vários canais aí no Instagram, no Facebook, o e-mail da Feira de Profissões, para vocês poderem ficar conectados e acompanhar tudo que a nossa unidade, a universidade, divulga e faz para vocês. Obrigada, viu, Márcia? Leni, Elisa, obrigada pela fala. Foi muitas informações importantes. E agora a gente pode abrir para perguntas, né? E eu acho que, claro, considerando a situação atual que a gente está vivendo, do Covid-19, e a parte principalmente do diagnóstico dessa doença, e onde entram as análises clínicas. Então, vocês poderiam falar um pouco sobre os exames, especialmente sobre os testes moleculares, que tem sido demonstrado, né, o que seria um teste molecular, e tem se demonstrado como muito eficaz no diagnóstico do COVID. Então, para que eles servem? Bom, existem vários tipos, assim como todos os testes de laboratório, existem também vários objetivos quando a gente vai fazer um teste molecular. Então, existem testes que a gente vai procurar genes que estão presentes ou não na própria pessoa, né? Então, como esses testes para ver probabilidade de desenvolvimento de câncer, por exemplo. Se eu tenho esse gene, qual que é a minha probabilidade de ter esse câncer ou não? Então, existem testes moleculares onde se busca um gene humano, né? No caso da COVID, é um teste molecular que a gente não está procurando o DNA da pessoa, né? Usa aquele swab ou cotonete, né? Aquele cotonete comprido para pegar o material biológico de nariz e garganta no local certo, e desse material se extrai a parte genética, né, a parte do vírus, não da pessoa, né? Eu separo o RNA do vírus, porque o material genético desse vírus é um vírus que tem RNA, tem DNA e RNA, né, como material genético. O material genético do vírus é um RNA. Então, a gente vai buscar, como a gente conhece a sequência dos vírus, né, conhece a sequência de base, a gente procura ver se esse material está presente. É um teste mais especializado, os testes moleculares são testes que não são baratos, né? Quem já foi fazer aí durante a Covid viu que eles são caros, né? Porque exige que as pessoas sejam mais capacitadas, os equipamentos são bastante caros, os reagentes são muito caros. Então, a gente vai buscar a presença desse vírus com o teste molecular. Então, a gente busca o RNA do vírus, tá certo? Existem outros testes para COVID, que, por exemplo, que a gente vai buscar o anticorpo. Então, a gente não sabe se a pessoa, naquele momento, está contaminada com o vírus está presente nela, mas a gente sabe que em algum momento ela entrou em contato com o vírus, produziu essas proteínas de defesa, que são os anticorpos, e a gente busca essas proteínas no sangue. Então, são dois testes bem usados,
que têm, eles buscam coisas diferentes com objetivos diferentes. Um eu busco, o material do vírus está ali? Tá, então o vírus está presente, eu estou doente agora. O outro eu busco, eu entrei em contato com esse vírus em algum momento? Se eu tiver produzido esses anticorpos que a gente chama de IgM e IgG, sim, eu entrei, mas não necessariamente naquele momento o vírus está presente, né? Então, um é um teste imunológico de proteína, de reação antígeno-anticorpo, e o outro é um teste que busca o material genético do vírus. E como eu falei, existem vários tipos de testes moleculares. Eu dei um exemplo desses, por exemplo, de câncer, mas o teste de paternidade é um teste genético molecular. Eu vou olhar o gene do provável pai e da mãe, né, e olhar o material genético da criança para verificar se é filho ou não daquela pessoa. Então, existem vários tipos de testes genéticos com base na tecnologia molecular, né? Respondi? Ah, com certeza. Só para esclarecer, continuando ainda nesse assunto, então, qual a importância de fazer o teste sorológico nos primeiros dias dos sintomas? Deve-se fazer nesse período ou há um período mais, né? Tem que esperar mais dias para fazer o teste sorológico, não molecular? Tem que esperar. Um pouco, assim, quando a pessoa tem sintomas, é mais fácil identificar, porque existem os pacientes assintomáticos, e daí a gente fica um pouco sem parâmetro, né, de que dia fazer. Mas, quando a pessoa apresenta sintomas, a partir do 3º dia de sintomas, até o 8º, no máximo, o 10º, a gente consegue pegar o vírus na garganta. Depois a gente não pega mais, porque esse vírus também não está mais presente lá. Então, nesse momento, a gente faz o teste molecular. Para o organismo produzir essas proteínas, esses anticorpos, ele demora um período, demora um pouco. Então, é bom a gente fazer esses testes depois de uns 15 dias do aparecimento dos sintomas. Porque, se eu fizer antes, pode até aparecer uma anticorpo que a gente chama IgM, mas a gente fica um pouco inseguro se é ou não é, se pode ter cruzado. Então, é sempre bom esperar uns 15 dias após o aparecimento dos sintomas para ver se teve produção de anticorpos. Então, tá bom, obrigada. Enfim, a gente está falando de técnicas, né? O farmacêutico, ele tem a competência para desenvolver todas essas técnicas dentro de um laboratório, né, na área de análises clínicas. Mas quais as outras competências que um profissional farmacêutico tem? Né? Quais as suas capacidades dentro dessa área, né, para desenvolver o trabalho? Bom, eu vou ficar com essa pergunta, então, para eu responder. O profissional, em todas as áreas, ele deve ser capacitado com várias competências, desde aquelas técnicas que estão diretamente envolvidas, relacionadas com o procedimento que ele tem que fazer, o exercício da profissão, sobre esse aspecto prático mesmo, quanto competências intelectuais, o conhecimento que ele precisa ter para poder fazer a interpretação e a escolha das técnicas e procedimentos corretos, adequados para cada situação. O profissional, principalmente o farmacêutico e todos os profissionais da área de saúde, eles têm que ter uma competência que é desenvolvida e trabalhada também nos cursos, de uma competência humanística, que é saber como a gente trabalha com o paciente, é saber olhar o indivíduo, o contexto em que aquele indivíduo está inserido na sociedade, porque o estado de doença, a condição de saúde de uma pessoa depende do meio que ela vive. Então, o farmacêutico é um profissional que tem que ter um olhar humanístico muito importante, tem que ser uma pessoa que tenha competência aí dentro da área do conhecimento, como a gente falou, de maneira bem grande, né? Não vou falar maneira geral, não, porque é um conhecimento profundo e grande em química, em biologia, no entendimento da fisiologia, como os sistemas funcionam, como eles se alteram durante as patologias, né? E tem que ter também a competência
do saber fazer. Então, hoje em dia, não basta aquele profissional ser o melhor aluno, aquele que teve a melhor nota, né, o melhor desempenho no curso, que sabe tudo, mas não sabe fazer. Então, ele tem que reunir todas essas qualidades. Ter o conhecimento, saber fazer, ter um olhar humanístico na relação da profissão dele com o paciente, que geralmente é o objetivo direto da atuação dele, e também o saber relacionar, se relacionar, porque, como vocês viram na nossa fala, é um trabalho, principalmente dentro da saúde, que é multidisciplinar. Nós dependemos de outros profissionais, do entendimento entre todos eles, em benefício de um paciente. Então, nós precisamos saber ouvir, aprender, saber se colocar, e as pessoas que desenvolvem competências de relacionamento para trabalhar em grupo e em equipe, elas estão, geralmente, muito bem capacitadas e saem à frente daqueles que muitas vezes têm só o conhecimento teórico. Então, é um conjunto grande de competências a favor da excelência no exercício da profissão. Não sei se a Elisa quer completar mais alguma coisa, mas, em resumo, é isso. Eu acho que é isso mesmo, a gente tem que... e a gente vai... Algumas coisas a gente vai aprendendo, isso é interessante também, porque a gente fez algumas lives sobre atividades, né, de extensão, por exemplo, e isso ajuda muito a aprender, ter esses aprendizados de se relacionar com as pessoas, de empatia, né? Então, realmente, a gente precisa desse conhecimento, dessa habilidade, quando a gente está na área da saúde, para contribuir não só com o conhecimento técnico, mas com o conhecimento para cuidar, né? O cuidado com os outros. E a gente precisa ter, assim, as habilidades emocionais também. Então, tá ótimo. Muito obrigada. Foi excelente. Muitas informações. O campo, né, a área de análises clínicas, eu também sou da área de análises clínicas, mas a minha especialização é mais na parte da microbiologia, fungos, né? Mais afunilada, a gente vai, né, afunilando, vai em direção de algum foco específico, e é realmente um campo extremamente vasto, muita coisa para se fazer, para se aprender, e principalmente atuar no mercado de trabalho. Então, eu agradeço a fala de vocês, a gente sempre deixa abertas as perguntas, qualquer dúvidas posteriores, vocês podem mandar mensagem para nós no e-mail feira@fcfrp.usp.br. E, enfim, agradecemos. Eu também agradeço mais a participação e espero que a gente tenha conseguido convencer algumas pessoas, não convencer no sentido de mostrar o quanto é importante essa profissão. Uma área bonita, né? Ela é muito bonita, eu adoro as análises clínicas, como outras áreas da farmácia, às vezes é até difícil escolher, então a gente espera que alguém que esteja assistindo a gente chegue ano que vem e fala, eu assisti vocês aí nas lives. Exatamente, venha para a farmácia de Ribeirão Preto. As portas estão abertas. Eu agradeço também, Márcia, e espero ver alguém aí também chegando para a gente. E às vezes alguém que está um pouco em dúvida, como diz alguns alunos, cai de paraquedas, mas vocês vão descobrir que às vezes vocês caem no lugar certo, tá? Então, tá, Muito obrigada.